E aí, pessoal, beleza? Então, a parte 2 da nossa aula agora. A parte 1, a gente já falou sobre o ponto de vista, então a gente viu a diferença do ponto de vista de um projetista. Opa, ele olha de baixo porque o negócio ainda não existe, ele vai ser construído e o processo de construção é de baixo para cima. Então, a gente simula a visão da pessoa durante a execução da obra. Legal. Parte 2 da aula. A gente vai ver o que tanto tem de informação nesse projeto, o que precisa ser indicado, o que não precisa, perfeito? E a gente vai trabalhar em cima desse modelinho aqui. Deixa eu abrir aqui. Legal. Para a gente fazer isso, vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou dar um printzinho. Tá? Vou pegar só a parte de desenho propriamente dita. Tá? Por quê? Porque aqui eu consigo desenhar, consigo escrever em cima. Legal. Deixa eu arrumar, só para não ficar com toque. Só, primeira coisa que eu preciso no meu projeto, sem dúvida nenhuma, eu preciso de um título. Se eu não tiver um título, eu não sei aonde construir esse pavimento, tá? Então lembra lá, o título, o pavimento que está no título, está sempre relacionado ao pavimento que vai ser estruturado. Então se está escrito forma do primeiro pavimento, é a estrutura que vai suportar o primeiro pavimento. Fechou? Tá. Se vocês repararem esse projeto, que já tem uma noçãozinha, um pouquinho de projeto, vai reparar que isso aqui é uma estrutura típica de concreto armado, certo? Professor, mas por que trabalhar num projeto de concreto armado? Seguinte, porque provavelmente vocês vai ainda acabar sendo o projeto que vocês vão ter mais acesso durante a vida profissional de vocês. Vocês vão ter que interpretar projetos de concreto armado. Mas uma coisa importante, a partir do momento que vocês entendem como ler um projeto de concreto armado, entender um projeto de madeira ou entender um projeto metálico de aço vai ser banal para vocês, perfeito? Então o entendimento, o conceito é o mesmo, tá? A gente vai trabalhar sim com esses projetos lá em Sistemas 2. A gente vai trabalhar muito mais a fundo a estrutura de aço e a estrutura de madeira. Legal. Primeira coisa que tem aqui no projeto. Reparem que eu não tenho um título chamado planta baixa, como é o comum de um projeto arquitetônico. Eu tenho um título chamado forma, ou planta de formas também pode ser. O que significa esse título forma? Por que forma? Pessoal, pelo simples nome, é uma forma, é igual uma forma de fazer gelo, tá? O que significa? A forma de fazer gelo é aquela forma quadradinha que sai o gelo quadradinho. Vá. Mas também tem os outros modelos de forma, tem as formas de coraçãozinho, que vão sair o gelo em forma de coração, uma forma circular e assim vai. Por que o projeto de concreto armado tem uma planta de formas, então? Pessoal, pelo mesmo motivo do gelo. O concreto, quando você está lançando o concreto sobre a estrutura, ele é mole, tá? Ele só vai ficar duro depois que ele ganhar resistência, depois que ele passar pelo processo de cura dele, que é aquele processo de endurecimento. Então a planta de forma nada mais é do que você está dizendo. Essa é a forma que eu preciso construir, que o concreto precisa ter o formato após endurecido. Perfeito? Por isso que o nome é planta de forma. Tá. Curiosidades. Beleza. O que mais nós temos? Segunda coisa, é claro que eu tenho que indicar a escala. Isso não é novidade nenhuma. Um projeto arquitetônico eu também preciso. Claro que no projeto estrutural eu também preciso indicar a escala. Que escala que eu vou utilizar? Pessoal, vocês podem utilizar a escala 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, uma escala 1 para 100. Devo utilizar uma escala 1 para 100 ou uma escala maior? Pessoal, dica, de preferência não, tá? Evitem utilizar escalas muito grandes, tá? Que o desenho ficaria pequeno, por exemplo, uma escala 1 para 100, 1 para 125, 1 para 250, algo assim. Por quê? O projeto estrutural é um projeto que demanda muito detalhe, tá? A partir do momento que você aumenta muito a escala, esses detalhes começam a se perder. Então já não fica tão interessante o uso disso, tá? Então limita a escala até no máximo, uma escala 1 para 100, perfeito? Se precisar, traz alguns detalhes, alguns pontinhos a mais, uma escala um pouquinho menor. Beleza.
Ah, professor, eu estou fazendo um projeto estrutural do shopping center, tá? O projeto não cabe numa folha 1 a 0. O que eu faço? Pessoal, a gente vai ver um pouquinho ali para frente e a gente pode dividir uma edificação em várias partes, tá? A gente consegue, por exemplo, uma obra de 90 metros de comprimento, é como se eu fizesse 3 obras de 30 metros. Eu utilizo um artifício chamado junta de dilatação. Tá? Então, essa junta de dilatação faz com que eu subdivida o projeto, fique mais fácil a apresentação, o trabalho e até o próprio comportamento da estrutura melhora bastante quando eu trabalho com essas juntas de dilatações. Perfeito? Então, o segundo ponto é a escala. E vamos entrar no projeto propriamente dito. Antes disso, eu quero deixar uma coisa muito clara. Não existe uma norma específica de representação de projetos estruturais. Perfeito? O que a gente vai ver aqui é quase como um senso comum, tá? É uma indicação técnica de como se fazer. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar projetos apresentados de formas diferentes, tá? Com algum detalhe, alguma variação do que eu vou apresentar para vocês. Não se preocupem, tá corretíssimo, tá? A questão é, eu preciso ter um parâmetro básico para daí eu extrapolar esse parâmetro. Você pode gerar algumas adaptações. Vocês vão ver que a maioria das representações gráficas que a gente tem no projeto estrutural é a mesma representações definidas lá na norma de representação de projetos arquitetônicos, tá? Então dá uma olhadinha lá. Eu não lembro exatamente o nome da norma, mas é a mesma norma que vocês utilizam para representar um projeto arquitetônico, vocês podem utilizar para representação de um projeto estrutural. Tá, beleza, falei e não entrei no projeto ainda. Legal. O que eu preciso representar nesse projeto? Pessoal, um projeto estrutural nada mais é do que uma planta que me representa posição e dimensão dos elementos estruturais. Pronto, acabou. Tá? É isso que eu tenho que ter representado. Aonde está o pilar e qual é a dimensão dele. Aonde estão as vigas e quais as dimensões delas. E onde estão as lajes e as dimensões dela. Tá? Ah, posso ter mais coisa? Claro que pode. Você pode ter uma escada, você pode ter uma rampa, você pode ter um muro de arrimo, você pode ter um bloco de fundação, uma sapata de fundação, um radier. Existem diversos elementos estruturais. Pode ser que o teu projeto precise de todos eles, ou pode ser que não. No que eu estou mostrando para vocês, eu preciso de pilares, vigas, lajes e escadas. 4 elementos estruturais são importantes para mim. Beleza? Então tá aqui, ó. A gente pegar no nosso projeto. Então aqui todas as indicações de vigas, viga 1, viga 2A, viga 2B, viga 2... Professor, por que é 2A, 2B, 2C, 2D? Calma. Aula 4 eu vou falar para vocês o porquê que eu tenho essa letrinha minúscula do lado. Repare, sempre relacionando a posição, então eu tenho uma cota que me diz onde estão esses elementos, tá? E o tamanho deles, então a localização e a dimensão dos elementos, tá? Essa laje eu consigo saber a dimensão dela e ela tem uma espessura de 12 centímetros. Então, resumidamente, isso é um projeto estrutural, é uma planta de forma que me diz a posição dos elementos e as dimensões deles. Legal. Representei o projeto aqui, tudo certinho, com todos os elementos que eu precisava. O que mais que eu preciso representar? Só uma coisa bem importante que é bom vocês representarem é o seguinte: 2 cortes, tá? Precisa ser 2 cortes? Não. O ideal é ser pelo menos 2, tá? Posso colocar mais, de preferência não coloquem menos, a não ser que seja um projeto muito simples e de muito fácil entendimento, de leitura muito fácil. Mas via de regra, precisando pelo menos 2. Além de precisar de 2 cortes perpendiculares entre si. Olha, corte A, corte B. Perfeito. Mais alguns detalhes desses cortes são o quê? Por exemplo, esses cortes passam pela escada. Mas por que pela escada? Pessoal, todos os outros elementos estruturais são retinhos. Uma viga é um elemento retinho, uma pilar é um elemento reto. Então, esses são relativamente simples de serem entendidos e de serem executados. Agora, olha a escada. Ela tem muito mais detalhes. Opa. Oh, calma aí. Então tá aqui, ó.
reparem que uma escada tem muito detalhe. Então, nesse caso, essa escada, ela tem uma viga central e tem os balancinhos, os degraus são em balanços. Se eu não represento um corte passando aí, dificilmente você vai ter um entendimento que essa escada tem esse comportamento estrutural. Perfeito? Então, é relevante sim que esse corte passe pelas escadas. E uma coisa que eu quero indicar para vocês, também voltando ao esquema, não é uma regra, mas façam o corte na medida do possível rebatido. O que é o corte rebatido? É isso daqui, ó. O corte está sendo indicado aqui, corte A. O corte A está exatamente embaixo. Por que isso? Pessoal, porque a visualização fica muito mais fácil. Quer ver? Aqui para cima. Deixa eu arrumar aqui a régua. Aqui, ó. Se eu pegar a régua e colocar aqui, ó, por exemplo, a viga 13, que é essa viga aqui, ó, que está em corte, ela está alinhada com o corte aqui em planta. Então, essa viga eu só desço o olho e já vejo ela aqui embaixo. Essa outra viga também estão alinhadas. Um pouquinho aqui para o lado, também tem esse alinhamento. Fica muito fácil eu entender a limitação. Então, olha, a limitação do corte está rebatido aqui e está rebatido aqui. Perfeito? A leitura fica direta. Eu bato o olho no corte, bato o olho na planta e eu já consigo saber como funcionam cada um dos elementos. Isso serve tanto para o corte A, que está na direção X da planta, como vale para o corte B também. Deixa eu arrumar a régua. Zero graus. Olha, também, mesma coisa. Essa viga aqui é a viga da onde começa a escada. Opa, tá alinhadinho aqui. Então, a hora que eu olhar isso daqui e saber qual é a relação de corte com a planta, eu simplesmente subo o olho no projeto e vai estar aqui. Perfeito? Então, sempre que eu for indicar esses cortes, preferencialmente façam esses cortes rebatidos. Em alguns casos, quando eu tiver muitos cortes, isso não vai ser possível. Quando o projeto for muito grande e não couber na folha, também não é possível, tá? Mas o ideal é que ele seja feito dessa forma. E outra coisa também importante, que é uma indicação, tem projetistas que não fazem assim e não está errado, tá? É uma questão de escolha. Faz o corte apenas de um pavimento. Por que fazer o corte apenas de um pavimento e não fazer de todos os pavimentos juntos? Pelo seguinte, durante a execução do projeto, você vai estar executando só um andar. Então, para que eu vou ter um monte de informação de um prédio de 50 andares, se naquele momento o que é relevante para mim é apenas o andar que eu estou trabalhando? Então, vai poluir o teu projeto e não vai trazer nenhuma vantagem para o leitor. Beleza? Fechou. Uma outra informação importante, a gente acaba esquecendo em relação a isso. Pessoal, tanto em planta quanto não planta, aqui, ó, eu preciso indicar qual é o nível que está esse pavimento. Por exemplo, esse nível está no nível 592, essa laje. Então, esse nível refere-se à face superior da laje. Tá? Então, a face superior está no nível 592. Indico esse nível tanto em corte quanto em planta. Professor, meu projeto tem que estar sempre no mesmo nível? Todos os elementos estruturais no mesmo nível? Não, não tem como. Algumas vezes você vai precisar ficar mudando de níveis na mesma planta. E como que eu faço isso? Simples. Achura essa região onde você tem o desnível, onde você tem essa variação, esse degrauzinho, e indica o nível lá. Olha aqui, ó. Por exemplo, o corte A. O corte A passa numa região sem achura. Se está sem achura, é esse nível aqui. Tá todo mundo igual. A partir do momento que ele pegou uma região com achura, desceu. Saiu do 592 e foi para o 582. Ou seja, eu tive um rebaixo de 10 centímetros. Tá? Se vocês olharem aqui no projeto, opa, volta ao projeto. Tá aqui. Eu tenho todo o meu pavimento, a maioria dele no nível 592, e nessa região eu tenho 582. Reparem que eu estou no nível 582 só na achura. Essa viguinha aqui não tem achura. Então essa viga está lá em cima.
tá? E por que eu faço isso? Por que eu gero isso daqui num projeto estrutural? Pessoal, provavelmente, quase que 99% de certeza, isso daqui é uma sacada. Então, na sacada, você faz esses rebaixos para facilitar a drenagem de água, para ter um espaço maior para você fazer impermeabilização, tá? Então, todas essas coisas. Então, normalmente, sacada tem um rebaixo. Perfeito? Pessoal, então, de uma forma geral, são esses os componentes mínimos de um projeto estrutural. Então, sempre quando vocês forem me apresentar um projeto estrutural, são esses o mínimo necessário de elementos para ser entendível o projeto. Perfeito? Fechou, pessoal? Próxima aula, vou falar para vocês sobre pilares, dimensões e numeração deles. Abraço!